O Lula venceu. E agora, igreja? De que forma esse novo cenário político pode afetar a igreja e a sociedade como um todo? É sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Mas antes de começar a mensagem de hoje, eu quero te pedir um favor. Que você se inscreva no nosso canal, ative o sino, para que todas as vezes que nós publicarmos uma nova mensagem, você seja notificado. Mas talvez você me questione: Hugo, Deus não se envolve com política. Por que você está falando sobre Deus em questões políticas? Mas talvez se você pense assim, talvez você não conheça muito bem a Bíblia. Pois em Daniel capítulo 2, no versículo 20, diz que Deus muda as estações e os tempos. E o próprio Deus, ele estabelece reis e remove reis. Talvez você não se recorde que o próprio Deus foi quem escolheu o primeiro rei de Israel, Saul, e logo depois ele vai rejeitar Saul, e depois ele escolhe um novo rei, Davi, para assumir o seu trono. Talvez você também não se lembre de que Deus escolheu José para governar no Egito. Talvez você não se lembre que Deus escolheu Daniel para ser governador da Babilônia. Ou talvez também que Deus escolheu a rainha Esther. Deus sim se envolve com política. Talvez você me faça um outro questionamento. Hugo, mas se Deus se envolve com política, por que ele não ouviu a oração do povo que nesse cenário político orou por um candidato que defendia os seus valores e os seus princípios cristãos? Sim, Deus ouve as nossas orações, mas o que nós precisamos compreender é sobre a vontade de Deus. Há uma vontade de Deus que é boa, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e a sua vontade permissiva. Dentro dessa vontade permissiva de Deus, Deus já permitiu que o seu povo, o povo de Israel, fosse levado cativo pelo rei da Babilônia e pelo exército da Babilônia. Deus permitiu isso para que o povo que estava em pecado, um povo que havia pecado contra Deus pudesse atrair novamente o coração deles. Agora esse povo é levado para uma outra terra, sobre uma outra cultura, sobre o jugo de um novo rei, de um rei que não adorava o nosso Deus, de um rei que adorava outros deuses e fazia dele mesmo um Deus para o seu povo. Dentro disso, eu acredito que a igreja agora ela vai passar por um novo tempo, onde nós vamos estar sobre o jugo, sobre o governo de um outro rei, de um outro presidente que não adora o nosso Deus, de um presidente que se faz um Deus para o seu povo. Então agora nós vamos passar por um outro período, e eu acredito que também Deus, através deste novo momento, ele está tentando atrair o coração do povo brasileiro para ele novamente. Qual que é o problema desse novo governo? Assim como seu próprio presidente diz que não é uma pessoa, mas sim uma ideia, o conjunto de ideias que está por trás dele é que nos preocupa. Qual que é a ideia deles? É desconstruir essa sociedade que foi construída com princípios judaicos cristãos. Eles têm uma ideia de construir uma nova sociedade. Diz que essa sociedade que guarda e preserva esses princípios é uma sociedade ultrapassada. Ou seja, que essa sociedade ela precisa evoluir. E para isso eles precisam que a igreja e os seus valores precisam ser retirados, para que então essa nova sociedade seja construída. E de onde vêm as ideias? De onde eles se fundamentam? Quais são os seus ideais? Eles partem do princípio de um pensamento de Karl Marx. Essa sociedade que eles querem construir, ela parte desse princípio de marxismo. Ou seja, qual que era a ideia de Karl Marx? Karl Marx, como todos nós sabemos, numa revolução industrial, ele dividia a sociedade em o opressor, que era os burgueses, os ricos, os patrões, e nos oprimidos, que eram os trabalhadores, a classe mais pobre. Então ele divide a sociedade em opressores e oprimidos. Dessa forma nós estamos vendo o que a esquerda tem tentado fazer, é dividir essa sociedade em exatamente esses dois pontos, os opressores e os oprimidos. Numa divisão onde o rico é opressor e o pobre é o oprimido, onde o homem é opressor e a mulher é oprimida, onde os pais são opressores e os filhos são oprimidos, onde o hétero é opressor e os homossexuais são oprimidos. É fazendo essa divisão que eles conseguem ganhar a confiança de cada um desses grupos, e então assim ele toma a causa de cada um e divide a sociedade. Gramsci dizia que essa revolução devia ser feita através da ocupação de espaço em grandes instituições, onde há um grande número de pessoas, usando por ferramenta a educação e a cultura. Só assim, transformando a ideia e os pensamentos dessas pessoas, essa nova sociedade pode ser construída. Então, através dessas duas ferramentas, através da educação e da cultura, eles implantariam o seu conjunto de ideias
então transformaria essa sociedade. E essa sociedade então ia evoluir através do seu pensamento transformado e mudado. E como que eles vão fazer isso? É através da doutrinação nas escolas. Eles têm se filtrado nas nossas escolas do infantil ao ensino superior, aonde eles têm transformado e colocado professores lá que já constroem essas ideias na mente dos nossos alunos, na mente dos nossos filhos, para que eles tenham a sua mente transformada, para que eles tenham a sua mente mudada. E é isso que eles vão fazer durante todo esse período. É se infiltrar nas instituições de ensino para que a mente das pessoas sejam transformadas. E só assim eles vão conseguir construir essa nova sociedade. Como que a igreja deve se portar nesse novo período? O que vai ser da igreja agora durante esse novo governo? Eu acredito que a igreja agora vai viver um período parecido com o período do cativeiro babilônico, onde nós estávamos em uma outra terra. Estávamos sob o jugo de um novo rei, de um outro rei que não seguia os mesmos princípios e valores. Eu acredito que nós vamos ter que viver como Daniel e seus amigos sobreviveram naquele período. Eles estavam em uma outra terra, eles estavam sob um outro domínio, mas daquilo dali não mudou o caráter deles. Aquilo dali não roubou deles o princípio que eles guardavam, a palavra de Deus que estava dentro deles. Esse novo período que eles passaram, isso não alterou quem eles eram. E mesmo em um cenário adverso, e mesmo cativo de um povo que não adorava o seu Deus, eles permaneceram firmes. Eles aguentaram firmes as perseguições e não se renderam àquele governo. Daniel e seus amigos, quando eles chegam naquela cidade, a primeira coisa que o rei oferece a eles são os manjares do seu reino. São o tipo de alimento típico daquela cidade, daquele povo, aonde Daniel e seus amigos tiveram a opção de comer e se alimentar daquilo que aquele rei estava oferecendo. Mas eles colocaram em seu coração que não se contaminariam com aqueles alimentos. E eles rejeitaram a comida que aquele rei propôs e serviram a eles. Assim como Daniel e seus amigos, ao chegarem nessa terra estranha, nessa terra de um outro povo, a primeira coisa que lhes é oferecida quando eles chegam no palácio são os manjares do rei. Era a comida típica daquele palácio. Mas Daniel e seus amigos, eles colocam no seu coração dizendo: nós não nos contaminaremos com as comidas desse reino. Assim como eles, nós precisamos nos alimentar daquilo que a palavra de Deus nos diz, pois o próprio Jesus diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Nós que guardamos e vivemos essa palavra, não podemos nos contaminar com aquilo que eles vão oferecer de mensagem, de doutrinas, para que essas mensagens, para que esses ensinos não nos contaminem, para que esses ensinos não mudem quem nós somos e em quem nós acreditamos. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram diante da estátua daquele rei, a qual queria se fazer um Deus e queria que eles se prostrassem diante dele, nós também não devemos nos prostrar diante desse governo. Também não devemos abandonar aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, os nossos princípios que nós guardamos, para nos curvar diante daquilo que eles devem e queiram impor em nós. Ainda que isso nos custe, como Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha por não se curvarem, nós também devemos permanecer firmes naquilo que nós acreditamos. Ainda que isso nos custe ser jogados na fornalha por não se prostrar ao sistema deste mundo, nós precisamos se manter firmes e fiéis àquilo que nós acreditamos. Nós também temos que estar preparados para uma perseguição. Assim como Daniel e seus amigos foram perseguidos, de forma que Daniel foi jogado na cova dos leões, nós também temos que nos preparar. Mas Hugo, eles vão vir e nos perseguir? Isso vai acontecer conosco? Isso vai acontecer e de uma forma sutil e sorrateira eles vão fazer com que isso seja gerado. Talvez você esteja pensando: mas Hugo, vai haver perseguição? Vai ter um decreto dizendo: olha, persiga os cristãos? Não de uma forma visível. Talvez eles vão fazer isso de uma forma sutil e sorrateira, aonde dividindo a sociedade naqueles que crerem, naqueles que preservam os princípios da palavra de Deus, contra aqueles que já não acreditam mais nesses princípios e que acham esses princípios e valores ultrapassados. Eles vão semear uma discórdia, semear um ódio, assim como eles semeiam nos outros grupos de opressores e oprimidos,
Porque neste caso, os cristãos, a igreja, são aqueles que oprimem os desejos e as vontades humanas, que são aqueles que estão sendo barreira nessa nova construção. E com isso, semeando o ódio entre as pessoas, vai haver uma grande divisão agora entre a sociedade. E a igreja, como o próprio Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo, este mundo nos odiaria por amor ao nome de Jesus. Eu acredito que nós estamos nos aproximando desse tempo, aonde aquele que crê, aquele que acredita e preserva os seus princípios e preserva os princípios herdados da palavra de Deus, vai ser odiado pelo mundo por não se render ao sistema deste mundo. Mas Jesus nos alertou e nos disse que isso aconteceria nos últimos dias. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E isso é necessário que aconteça para que a palavra de Deus se cumpra. Então, a igreja de hoje é a igreja da última hora. Ela precisa se preparar para esse novo período, para esse novo tempo, aonde muitos vão se escandalizar, aonde muitos falsos profetas vão surgir e aonde muitos vão começar a odiar os cristãos agora, porque guardam e preservam a palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu quero trazer no dia de hoje. Que nós, como igreja, precisamos despertar para o que vai acontecer nesse novo tempo e se preparar para passarmos por esse período difícil que vamos passar por agora. Eu acredito que essa mensagem gerou algo dentro de você. E se ela acender um senso de urgência dentro de você, eu quero te pedir um favor. Curta essa mensagem, compartilhe, faz com que ela chegue em mais pessoas para que outras pessoas sejam despertadas através dessa mensagem. Não deixe também de deixar o seu comentário. Comente aí de que forma esse novo período que nós vamos passar, de que forma esse novo governo pode afetar a nossa igreja e a nossa sociedade como um todo. Essa é a mensagem que eu tenho de Deus para você.